Você sabe como manter uma alimentação equilibrada e sem culpa? Bom, no vídeo de hoje eu vou trazer algumas orientações de como trabalhar isso em você. Oi pessoal, eu sou a Bruna, eu sou nutricionista da Leve e vim conversar com vocês um pouquinho hoje sobre como ter uma alimentação equilibrada e sem culpa. Sem culpa, porque toda vez que a gente pensa em uma alimentação saudável, uma nutrição, pensamos em restrição. Alimentos que você não pode ou que você não deveria consumir, e é sempre isso que chama mais atenção. Só que na verdade, a gente não tem que levar por esse lado. Toda vez que pensamos que algo é proibido, aquilo se torna muito mais tentador, aquilo chama muito mais a nossa atenção, e não é esse o foco que temos que ter. A gente tem que focar no outro lado da moeda. E na verdade, ter escolhas que eu chamo de conscientes. Por quê? Quando a gente pensa antes de comer, a gente toma decisões com sabedoria. Então eu gosto muito de dar exemplos para pacientes, para amigos, de situações em que a gente tem no nosso dia a dia. Por exemplo, chega alguém em que você está tentando manter uma alimentação equilibrada, uma alimentação saudável, chega alguém e te oferece um brigadeiro. Aquilo é tentador? Com certeza. Mas se você parar para pensar, antes de ter aquele brigadeiro na sua frente, você estava querendo comer esse brigadeiro? Você estava com desejo daquele brigadeiro? Provavelmente não. Você teve aquele desejo porque alguém te mostrou, atiçou os seus sentidos. Então aquele desejo, na verdade, ele não é seu. E são esses os momentos mais fáceis da gente conseguir negar. E não negar porque você é proibido de comer aquilo, mas sim porque você não quer. E é isso que eu chamo de escolha. Você não querer tomar a decisão que você não quer comer aquele brigadeiro, porque na verdade aquilo foi uma oportunidade que você teve de comer e não porque você estava com um desejo, é muito mais fácil do que você virar e falar, poxa, eu não posso porque eu estou proibida disso. Sendo que você não está. O poder está dentro da sua escolha. E isso não quer dizer que você vá negar sempre um brigadeiro, ou uma torta, ou um doce, ou um hambúrguer, qualquer coisa que você goste muito de comer. E a gente volta para aquela questão das nossas escolhas conscientes. Eu digo isso porque a gente deve escolher abrir exceções naqueles momentos em que façam sentido para você. Muitas vezes, nessa mesma situação em que te ofereceram um brigadeiro, você está no meio do seu trabalho, você está num ócio, e que não faz sentido nenhum comer um brigadeiro sendo que você não estava nem com vontade. É muito diferente de você estar numa festa, confraternizando com amigos e familiares, muitas vezes comemorando um aniversário ou um evento. Você sente que aquele momento, ele é propício para você abrir uma exceção. E eu gosto de falar que as exceções, elas são muito bem-vindas. E se a gente tentar seguir 100% a regra, sempre, tenho certeza que tanto você quanto eu, a gente vai se frustrar. Porque, querendo ou não, ninguém é perfeito, ninguém tem uma alimentação perfeita 100%. E quando a gente se cobra isso, querendo ou não, a gente está se cobrando algo que ele é irreal. Então, a gente tem que pensar nessas situações e na frequência em que a gente vai estar abrindo essas exceções. Exceção no lugar de exceção não há problema. O problema, na verdade, é quando a exceção, ela vira regra. E a regra, que a gente diz que é na maioria dos nossos dias, quando a gente pensa num macro, sim, ela deve ser evitada, esses alimentos que são mais açucarados, ou então com um carboidrato um pouco mais refinado, com um excesso de pão, com excesso de massas, mas na exceção, a gente não precisa fazer isso. Na exceção, a gente consegue abrir um pouco para que a gente consiga também confraternizar, manter esse lado da nutrição e da alimentação, que é o lado social, de agregar. Por isso que eu trouxe a ideia do sem culpa. Porque quando a gente pensa antes de fazer, quando a gente escolhe abrir as exceções em momentos que fazem sentido, ao pensar antes, a gente evita aquela mentalidade do, nossa, pra que eu fui comer isso? Quando você pensa o pra que eu fui comer isso, na verdade você já se respondeu antes. Então você evita esse momento de culpa. E o equilíbrio é exatamente isso. A gente encontrar a frequência em que essas exceções estão inseridas na sua semana ou no seu mês, para que não haja prejuízo nem na sua saúde, nem em qualquer objetivo que você esteja tentando alcançar. Eu escuto muito no consultório os pacientes se cobrando de, ai Bruna, eu fracassei nesse final de semana, eu errei nisso ou naquilo. Gente, mas isso não é fracasso. Em qualquer processo, a gente tem recaídas. E essas recaídas, elas fazem parte. O que importa é você nunca desistir. Então não se cobre ser essa pessoa que está 100% dentro da regra.
A regra é aquilo que você come praticamente todos os dias com uma frequência alta, que está presente na maioria das suas refeições. E aquela exceção é muitas vezes o que está inserido uma vez na sua semana, 2 vezes na sua semana. Mas a gente também tem que tomar cuidado, porque às vezes fala, eu vou tomar um sorvete uma vez na semana, mas também vou comer um hambúrguer uma vez na semana, mas também vou comer uma pizza. E aí essa frequência começa a ser alta. Eu aconselho muitas vezes a gente tentar modular para que consiga achar 2, no máximo, quando você tem mais eventos, mais situações, uma terceira exceção na sua semana. Faça isso como uma escolha, lembrando que não é dia, e sim a refeição. Então, se eu escolhi tomar um café da manhã diferente, com meu namorado, com a minha família, em que lá eu comi bolo, comi pão de queijo, tomei, sei lá, algumas coisas diferentes, do chocolate quente, aquela refeição, ela foi a minha exceção. A minha seguida, ela já tem que ser dentro da minha regra. Então já tem que ser um almoço equilibrado, um almoço com uma variedade legal de vegetais, de proteínas de boa qualidade, de gorduras de boa qualidade e manter o meu dia assim. A gente não pode pensar que a gente abriu uma exceção, então o dia inteiro você jogou pro alto. Porque aí quando a gente faz isso, realmente a gente tem vários malefícios e acaba nos afastando muito de um objetivo que é ser saudável, que é ser uma pessoa equilibrada. Então a gente tem que ter muito essa ponderação para também não haver uma autossabotagem. E lembrando que essa regra, quando a gente diz de uma alimentação equilibrada no dia a dia, ela não é um sacrifício, ela não pode ser difícil, ela não pode ser ruim, porque senão você vai ficar sempre ansiando por essa exceção e isso não vale a pena. Então, para isso, durante o seu dia, você tem que sim comer coisas que você goste. E o meu maior desafio dentro do consultório é ensinar os pacientes a comer e gostar aquilo que fazem eles bem. Então, eu digo isso por experiência própria. Eu aprendi no decorrer de muito tempo a gostar de coisas que antes eu não gostava, sim por elas serem saudáveis. Isso foi na prática, com diferentes métodos de cocção, com diferentes temperos e combinações. E assim, porque eu insisti nisso. E hoje em dia, o meu paladar ele é 100% trabalhado em alimentos que são saudáveis. Eu amo comer saudável. Mas isso não foi do dia pra noite, isso foi algo trabalhado a longo prazo. Então a gente tem que ter muita paciência com a gente mesmo. Porque gostar daquilo que não nos faz bem, que é altamente açucarado, altamente gorduroso, é muito fácil. Faço o que eu digo porque a indústria de alimentos ela fez combinações para que enviassem sensações tanto de compulsão quanto de recompensa no seu organismo ao você comer aqueles alimentos. Então é muito fácil a gente gostar daquilo que é ruim. Agora, aquilo que é bom, aquilo que nos faz bem, esse é o desafio. Para que durante a sua semana você consiga também sentir prazer em todas as alimentações que você tiver e ainda quando você for abrir a sua exceção, aquilo for um extra, aquilo que tiver um evento, aquilo que estiver rodeado de amigos, familiares, como eu falei no início do vídeo. E é isso que eu espero de vocês, que eu espero dos meus pacientes, e essa que é a proposta em si da Leve, que é descomplicar essa nutrição que é muitas vezes pesada para muitas pessoas, que se cobram demais. Então a gente vem com essa pegada de realmente ter um dia a dia tranquilo, sem que a alimentação seja uma carga, seja um problema, seja uma dificuldade para o seu dia a dia. E eu agradeço de coração vocês terem assistido aqui até o final e pedir para que vocês curtam, comentem, compartilhem, ativem o sininho da notificação para vocês ficarem sabendo de todos os nossos novos vídeos e não deixem de se inscrever para poder ajudar a gente a bombar aqui no YouTube. Gostei, já ficou um finalzinho divertido. Tchau, galera. Beijo, fui. Como que é mesmo? Eu gaguejei. Caralho, vai ser muito foda fazer isso, cara. Eu achei que ia ser muito mais fácil.